Vídeo rápido e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 ótimas pagadoras de dividendos, comparar a Vale com a Bradespar, saber qual faz mais sentido, investir o seu dinheiro pensando em dividendos e, por último, um assunto muito importante de uma ação que não para de cair nos últimos dias. Começando pela Bradespar, que acabou de trazer o seu resultado, ela trouxe um prejuízo de quase 70 milhões de reais no quarto trimestre. No acumulado desse ano, a empresa tem uma alta de mais de 10%, e mesmo com essa alta nos últimos 12 meses, a Bradespar ainda acumula um retorno negativo de quase 10%. Esse prejuízo, ele não surpreende, o mercado já esperava, porque o balanço da Bradespar, ele é um reflexo do resultado da Vale. A Vale, a gente lembra que ela trouxe um grande prejuízo nesse último balanço. Então, na comparação anual, quarto trimestre de 24 com quarto trimestre de 23, as despesas da empresa elas cresceram 7%, despesa de pessoal cresceu quase 80% e o resultado do período ele ficou negativo em 87 milhões, quando comparado a mais de meio bilhão de reais de lucro que ela trouxe lá no quarto trimestre de 2023. O resultado em 2025 do setor de mineração ele deve ser um dos piores, ele vive um ciclo de baixa e a expectativa é de uma contração de 21% no lucro. O minério de ferro ele estabilizou, mas essa queda ainda reflete todo esse ciclo que a gente está vivendo. A Bradespar ela vai sim seguir os movimentos da commodity, apesar dela não ter uma ligação direta. A Vale, que é a principal e única investida, depende muito desse preço. Então em roxo a gente tem o minério de ferro e em vermelho a gente tem a Bradespar. Ela sempre vai seguir toda a movimentação da commodity. Num comentário rápido, já aproveitando o tema, mercado imobiliário chinês, que é quem demanda muito aço do mundo, operou quando a gente olha os estoques nas 80 maiores cidades. Aqui a gente está falando de venda de imóveis, eles ainda estão em patamares muito altos. Então, independente dos estímulos que a China trouxe para a economia deles, a Vale e a Bradespar elas tendem a lateralizar, acompanhando o minério de ferro, que já vem há um bom tempo na casa dos $100. Em 2024, a empresa trouxe um lucro de 1,2 bilhão de reais, uma queda muito forte se a gente comparar aqueles mais de 8 bilhões que ela trouxe em 2021. A rentabilidade também acompanha. Aqui a gente tem o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, por isso tem esse A no meio. Ele é bastante oscilante, ele vai de menos 32 até um retorno de quase 130%. E quem também acompanha esse movimento é o pagamento de dividendos da empresa. Ele vai se comportar acompanhando o resultado dela. No ciclo de baixa ele cai, quando a empresa vive um super ciclo, ele volta naquele período de alta até a gente chegar a um dos menores patamares recentes, quase 800 milhões em cima de 1,2 bilhão de reais, que foi o resultado dela. É uma boa distribuição. Apesar desse prejuízo que não tem nada a ver com o operacional, a Bradespar continua sendo uma ótima pagadora. Sobre o desconto de holding, e uma maneira melhor de enxergar esse indicador é que a gente sempre estuda que esse desconto ele não existe. Toda holding ao redor do mundo inteiro tem essa diferença de valor de mercado e valor das investidas, mas uma boa maneira de acompanhar esses 30%, por exemplo, que é o desconto atual da Bradespar frente ao valor do portfólio dela, é buscar distorções e é buscar oportunidade de compra ou até de saída. Hoje, por exemplo, eu mandei lá nos nossos grupos do WhatsApp do Telegram. Então, se você não faz parte da nossa comunidade, considere fazer parte dela. E eu mandei lá que o desconto atual da Itaúsa como holding, ele está bem acima da média histórica. O valor hoje é de 25% frente ao que as investidas dela vale. Só que esse número sozinho, ele não significa nada, porque esse desconto sempre existiu e ele sempre vai existir. O que dá para o sócio olhar é se esse desconto ele está muito acima da média, se tem alguma distorção, se pode aparecer ali alguma oportunidade de investimento. E olhando no histórico da Bradespar, esse é o maior desconto recente que a gente tem, 30% de diferença. A última vez que aconteceu foi só lá em 2018 e acima disso, só lá em 2016. Então, nos últimos 15 anos, em apenas 3 períodos, a Bradespar esteve tão descontada assim. Essa primeira maneira de ver qual faz mais sentido na questão preço, se é a Bradespar ou se são as ações da Vale.
Sobre os dividendos das duas, a Bradespar acabou de fazer um anúncio muito interessante para o sócio de quase R$ 1 por ação. Então, no resumo desse pagamento, está em aberto ainda. A data com é no próximo mês, dia 25. A data de pagamento é no dia 15/5. O valor líquido é de 92 centavos por ação e isso gera um dividend yield de mais de 10% por ação. Se a gente dobrar esse pagamento e esperar a mesma remuneração lá no segundo semestre, o sócio ele já garante um dividendo bastante atrativo de mais de 10%. E a Bradespar, sempre que a gente olha de maneira exclusiva para dividendos, ela continua levando vantagem em comparação com a Vale. Então, em 2019, a Vale trouxe um dividendo de apenas 4%, enquanto a Bradespar pagou mais de 15%. Em 2020, a Vale pagou 7% e a Bradespar pagou 19%. Em 2021, a Vale pagou 25%, que já é algo interessante, mas a Bradespar surpreendeu e pagou 66% para o sócio. Em 2022, a Vale pagou 12% e a Bradespar pagou 17%. Em 2023, a Vale pagou 8%, enquanto a Bradespar pagou 12%. Em 2024, até o momento que esse estudo foi feito, isso não tinha contabilizado os dividendos do segundo semestre, a Bradespar seguia pagando mais que a Vale. Ela pagou quase 5%, enquanto a Vale, até aquele momento, tinha pago um dividend yield de apenas 3%. E no acumulado dos últimos 5 anos, nem esse excelente dividendo de quase 111% foi capaz de superar esses 300% que a Bradespar pagou de 2020 até 2024. Só que se a gente expandir esse horizonte e olhar as médias de distribuição, a Bradespar ela tem uma média acima de 10%, enquanto a Vale ela tem uma média de 7% de dividend yield. Isso mostra que historicamente a Bradespar tem se mostrado mais interessante quando a gente fala de maneira específica nos dividendos. E por que eu estou trazendo esse olhar específico para os dividendos? É porque eles vão se repetir também no retorno total ao acionista. A Bradespar ela bate a Vale em determinados períodos muito por conta de toda essa distribuição. Então ela faz mais sentido para quem olha de maneira específica a questão do pagamento de dividendos. Só que tem pessoas que não vão querer o risco da companhia. A Bradespar ela colhe todos os riscos que a Vale tem. Então os acordos que ela fez vão se repetir na Bradespar, os processos que ela tem vão se refletir na Bradespar, as ingerências políticas vão se refletir no resultado e a Bradespar é um dos principais interessados nesse resultado. Só que além dos riscos da principal investida, a Bradespar como um holding também tem os riscos dela. A gente acabou de falar do processo que pode arrancar algo na casa de 2 bilhões de reais de todo o resultado futuro da empresa. Então essa relação risco-retorno, no caso da Bradespar, ela praticamente dobra e esse é o principal motivo do porquê mesmo com dividend yield maior, mesmo com retorno maior ao longo do tempo, algumas pessoas ainda preferem investir direto na Vale do que investir nas descontadas ações da Bradespar. Fora isso, falar de um assunto muito importante que envolve a Copasa. A empresa não para de cair nos últimos dias. Depois da divulgação de resultado, ela chegou a cair quase 10% e no dia de hoje, a empresa de novo está com uma queda na casa de 6%. E ela que tinha uma performance muito positiva nos últimos 12 meses, agora já acumula um prejuízo na casa de 5% e muito disso se dá por conta do resultado dela que caiu, foi a 272 milhões de reais, 24% abaixo do mesmo período em 2023 e muito abaixo também da própria expectativa do mercado. Um EBITDA de 640 milhões, o maior CAPEX da história, ela vive o maior ciclo de investimentos de todos os tempos da empresa, mais de 900 milhões de reais distribuídos em forma de dividendo, só que num comentário rápido, esses 900 milhões e esse dividend yield de quase 12%, eles não são regulares. O dividendo regulatório, ele ficou na casa de 600 milhões e o dividend yield recorrente fica bem abaixo do que isso, e esse inclusive é um dos principais pontos que a gente vai estudar no caso dela. A receita líquida da empresa ela ficou praticamente estável na comparação anual, subiu 0,1%, enquanto custos e despesas eles cresceram quase 8%. Então, de um lado, a empresa não cresceu em receita, ela não faturou mais, só que os custos dela cresceram muito mais, bem acima até mesmo da própria inflação no período. O EBITDA também caiu, aqui
aqui uma queda muito mais acentuada, 10%, quando comparado quarto tri de 23 com quarto tri de 24, e o lucro líquido uma queda muito maior, 24% no período. Já era esperado um resultado um pouco desafiador para a empresa, mas essa queda ela veio muito pior do que o mercado esperava. Então o EBITDA caiu, depreciação e amortização maiores, resultado financeiro também pior no período, trouxe o lucro que foi de 355 para 272 milhões. Olhando para o ano fechado, 2024 contra 23, o EBITDA da empresa teve uma pequena alta, muito prejudicado por esse último balanço, e o lucro da empresa teve uma queda de 4,5%. Destaque aqui para o resultado financeiro, pouca gente comenta no caso dela, tem uma preocupação muito pequena também por parte do mercado, mas eu vou trazer aqui para vocês como isso, combinado a todo esse ciclo de investimentos, está prejudicando o resultado da Copasa. Quanto aos dividendos, ela vem em um ciclo muito forte nos últimos 2 anos, ela pagou 13% em 2023, 11,5% em 2024, só que aqui a gente tem essa diferença de pagamento extraordinário. Um dos principais pontos que vão continuar a impactar esse pagamento de dividendos é esse ciclo de investimentos, e só a partir desse ano e principalmente do próximo vai pressionar bastante esse pagamento de dividendos. E não só o pagamento, toda vez que a gente fala de investimentos, a gente fala também de dívida dessas empresas, e ao longo de 2024, principalmente nesse último balanço, a dívida da Copasa já merece um pouco mais de atenção, porque por mais que a gente olhe para essa questão de alavancagem, dívida líquida versus o EBITDA, que vai estar na casa de 1,9, a gente pode entender sim que é uma dívida tranquila, está num patamar saudável, e quando a gente olha a dívida líquida, ela saltou de 3,8 para mais de 5,4 bilhões de reais. Aqui a gente fala de um aumento de 40 a 50% em um período de apenas 12 meses. Daí quando a gente pega a DRE, que é o demonstrativo de resultado do período, e a gente baixa isso lá para a parte de despesa financeira, vai perceber que ela cresceu 400% de maneira anual. Então a alavancagem ainda é boa, apesar desse aumento bastante saudável, mas a dívida da empresa ela continua subindo. Do lado positivo, a Copasa sempre teve um operacional muito bom. Quando a gente olha índice de perdas, inadimplência e o número de empregados, todos eles vêm em queda desde 2020. Isso mostra que operacionalmente a empresa continua muito boa. Eu só prestaria um pouco de atenção na parte do endividamento da empresa. Está muito controlado, a alavancagem está saudável, só que essa elevação toda de dívida junto a esse ciclo de investimento recorde, ele pode e com certeza vai impactar resultado, impactar principalmente o pagamento de dividendo da empresa. O mercado não gostou. Nesse relatório do BTG, ele traz que o quarto trimestre foi fraco, tanto em termos de volume quanto na parte de custos. Santander acabou de soltar um relatório rebaixando a empresa para neutro e se diz preocupado com o pagamento de dividendos dela. Então ele rebaixou a Copasa de compra para neutro com preço-alvo de R$ 22,00, e para eles o CEO e o CFO da empresa reduziram as convicções em relação ao pagamento de dividendos da Copasa para esse ano. Lembrando que a questão de dividendos é a principal tese da empresa. Foi esse pagamento extraordinário que fez com que ela saísse daquele patamar de R$ 14, R$ 15 para mais de R$ 25,00. Hoje a nova gestão confirmou a nossa preocupação, defendendo a capitalização de reservas e nenhum pagamento de dividendo extraordinário. Além de expectativa de dividendos menores, o resultado do quarto trimestre mostra a questão de custos gerenciáveis mais altos do que o esperado, além do que essa visita recente reduziu significativamente a expectativa de privatização da empresa. Então, deixando toda essa questão de privatização, custo e o próprio resultado da empresa, porque desse lado eu ficaria muito mais tranquilo, o operacional dela sempre foi bom e vai continuar bom, a questão dos dividendos, que são o principal atrativo dela, é o que mais corre risco no momento. E para a gente finalizar, um comentário bem rápido: cuidado com esse ciclo vicioso. Muita gente só olha para algumas ações quando elas já estão performando bem, quando elas já estão pagando um alto dividendo, e a gente pode fazer o mesmo exercício para as ações do Banco Itaú, que agora estão nas máximas históricas, tanto de maneira nominal quanto de maneira descontada, e hoje, por conta dessa remuneração, muitas pessoas falam que a empresa é boa, muitas pessoas falam que ela está descontada, que agora é hora de se tornar sócio. Isso volta naquilo que
é apenas visar empresas que estão performando bem, que é apenas visar empresas que estão pagando um alto dividendo para quem é sócio. Faz esse exercício, faz esse desafio. Pega o escritor, pega o comunicador que você segue e volta 2 anos atrás nos vídeos dele. Você vai ver que há 2 anos atrás, essas mesmas pessoas teciam crítica contra a Itaúsa, Itaú e quanto à própria Copasa, porque há 2 anos atrás ela custava R$ 15 e tinha um dividend yield muito baixo, na casa de 2, no máximo 3%. Faz esse exercício, você vai ver que é um ciclo vicioso na busca apenas de empresas que estão performando bem no momento. E quem não segue isso, quem olhava para os fundamentos da Copasa desde a época que ela não pagava bem, colheu um ótimo resultado. Eu trouxe a última década e ela já retornou mais de 600% ao sócio. Se a gente comparar ela com o Banco do Brasil, que teve uma ótima performance recente, é um dos melhores pagadores de dividendos da Bolsa, a Copasa ela retornou quase 2 vezes mais o que o próprio Banco do Brasil trouxe, só que ela retornou para quem olhava a DRE, para quem olhava os resultados que sempre foram bons no momento que ela não pagava nenhum dividendo. Quem comprou ela aqui em cima já colhe um grande prejuízo de mais de 20% das máximas, tudo por conta de um ciclo vicioso, de olhar as melhores performances, mas quem colhe resultado é aquele que através da análise fundamentalista vê uma boa operação, vê bons números, independente da distribuição atual dela. Isso aconteceu muito com Itaúsa e está acontecendo de novo com Copasa. Infelizmente, muita gente que seguiu essas dicas no último ano já levou para casa também um grande prejuízo na carteira. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente falou dos resultados da Copasa e da Bradespar e principalmente comparou Vale com Bradespar. O retorno histórico e a distribuição de dividendos, todos eles jogam a favor da Bradespar nesse comparativo. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Vale, da Bradespar ou da Copasa. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição e através dele dá para você negociar diversos benefícios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!